Olá, tudo bem? Como é que você está? Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja conosco mais uma vez. Hoje eu gostaria de conversar com você sobre: será que alguém desejaria de ser jogado em um lugar perigoso? Em um lugar que nós não sabemos se vamos escapar? Eu estou falando sobre uma cova, uma cisterna. Estou falando de uma fornalha de fogo, ou em alto mar, onde o mar está agitado. Ninguém gostaria de ser jogado em um lugar perigoso aos nossos olhos, né? Mas quando nós confiamos em Deus, nós não podemos nem devemos ter medo de ser jogado em algum lugar que para algumas pessoas talvez não tenha mais nem saída. Os irmãos de José jogaram José numa cisterna. José saiu de lá, tiraram ele de lá e foi vendido como escravo. Daniel foi jogado numa cova com leões famintos. Os amigos de Daniel foram jogados numa fornalha de fogo. Os discípulos entraram num barco com Jesus. Jesus pegou no sono e esse barco estava ameaçado pelo vento forte e as ondas do mar entrando dentro do barco. Então você imagine que situações diferentes, mas parecidas na questão do perigo. Ser jogado numa cisterna, ser jogado numa cova dos leões, ser jogado numa fornalha de fogo, enfrentar um mar agitado. E por que não também falar sobre Jonas, que além de ser jogado no mar, foi engolido por um peixe enorme e passou ali 3 dias dentro do ventre do peixe. O que eu quero falar para você sobre isso, a questão sobre isso aí, é que às vezes nós não queremos, achamos que entramos numa situação difícil. Mas você pode parar para refletir o seguinte: uma simples semente, para um dia ela crescer, não basta ela apenas ser regada. Primeiro é preciso jogar essa semente numa cova, num buraco. Joga-se a semente no buraco, joga a terra por cima. Aí depois vem a água, vem o sol, vem a sombra também, né? E aquela semente que foi jogada numa cova, ela um dia vai crescer e dar frutos. Isso aconteceu. José foi jogado numa cisterna, Daniel foi jogado numa cova dos leões, os amigos de Daniel foram jogados numa fornalha de fogo, os discípulos de Jesus enfrentaram um mar agitado e Jonas foi engolido por um peixe enorme. Então cada um viveu uma situação diferente, difícil. Mas o que eu quero dizer, principalmente, é quando nós somos jogados em algum lugar que podemos chamar de tribulação ou de provação. Esse momento é ímpar na nossa vida. Nós precisamos, às vezes, ser jogados numa cova dos leões. Nós, às vezes, precisamos ser jogados numa fornalha de fogo. Nós precisamos, às vezes, enfrentar a tempestade do mar. Mas Deus, Ele sabe como nos proteger ali, na cisterna, na cova dos leões, na fornalha, no mar, aonde a gente estiver. Seja qual for o perigo que a gente estiver passando, o nosso Deus é especialista em nos proteger, nos tirar de lá mais forte e a gente ter uma grande vitória. Não fique preocupado se alguém tentou jogar você numa cova de leões, numa fornalha de fogo, tentaram colocar você numa cova, numa cisterna.
Deus é contigo, confie. Quanto maior for a luta, maior será a vitória. Você sabia, né, que o tijolo, para ele estar bem cozinhado, é preciso passar por uma temperatura de fogo muito forte. Muito forte. Um jarro para ser bem cozinhado, ele passa por uma temperatura bem alta. Uma uva para se fazer o vinho é preciso ser esmagado, bem esmagado. E às vezes a gente precisa passar por todo este processo para entender o propósito de Deus em nossas vidas. José saiu daquela cisterna, foi vendido como escravo e um dia se tornou governador. Então, Deus tem um propósito para as provações que nós passamos. Confie em Deus e tudo vai dar certo, porque o nosso Deus, Ele pode todas as coisas. Até a próxima mensagem, se Deus quiser. E o povo de Deus diz amém e amém.